Olá, estamos aqui na série Parábolas do Cais. Nós vamos ver agora a segunda parte do vídeo sobre Lucas capítulo 15, que fala sobre 3 parábolas. O alcance do Filho, o alcance do Espírito e agora o alcance do Pai para a salvação daquele pecador. A parábola que nós vamos ver agora é a parábola do filho pródigo. Ela começa assim. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Esse filho era o filho mais jovem e ele queria a sua parte da herança do pai. A herança ela só é dada quando o pai morre, mas esse filho ele queria antecipar a sua herança. Para ele não fazia mais diferença se o pai estava vivo ou não. O grande consolo de todo pai morto é uma herança. Mas esse filho já não se importava mais com seu pai. Se importava mais com a sua herança. Então ele recebe essa herança e parte. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Essa região distante hoje é representada para nós como o mundo, as coisas que há no mundo, e lá desperdiçou os bens, vivendo irresponsavelmente. O maior bem que Deus nos deu foi a nossa própria vida. E ele desperdiçou a sua própria vida vivendo de uma forma irresponsável. Versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Aquela grande herança que ele tinha recebido foi gasta, e ele passou a ter necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Empregar-se e escravidão estavam muito ligadas naquela época. Ele se vinculou àquela pessoa, se tornou escravo daquela pessoa e foi então cuidar de porcos. Os porcos na Bíblia são representados por coisas imundas, coisas que você não deve tocar. Mostra que a condição daquele homem se tornou tão baixa a ponto de ele mexer com a imundícia e a imoralidade humana. Versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. As vagens de alfarrobeira eram alimentos bem elementares. Aquelas coisas bem simples, o mínimo para viver. Apenas pessoas muito pobres e os porcos comiam. Mas nem isso lhe foi dado. A sua situação chegou ao estágio de não ter mais o que fazer. Não tinha mais nem mesmo o alimento. Ele desperdiçou toda a sua herança, toda a sua vida, até não sobrar nada. O versículo 17, ele combina muito com a parábola da moeda perdida. Versículo 17 diz, caindo em si, ele disse, algo o iluminou. Hoje, existem muitas pessoas perdidas no mundo e algo precisa iluminá-las. Esse algo é o trabalhar do Espírito Santo. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Aqui, nós vemos a primeira e mais elementar desculpa que todo ser humano dá para o seu pai. Ele queria fazer algo para se redimir. Ele queria ser como um dos seus trabalhadores, fazer uma obra, fazer algo que ele tornasse digno de receber algo em troca de seu pai. Olha, estarei trabalhando aqui, por conta disso receberei comida, alimento e abrigo. O nosso pensamento ainda é assim. Nós achamos que nós precisamos fazer algo para Deus, agradá-lo de certa forma, para que nós recebamos algo em troca, as suas bênçãos, a sua proteção, mas não é assim que funciona. E nós vamos ver isso nessa parábola. A seguir, versículo 20, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O pai estava fora da sua casa, esperando esse filho. Esse pai sabia que um dia esse filho voltaria, porque esse pai é sábio. Versículo 21. O filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Como sempre, ele falou exatamente aquilo que ele imaginou.
já tendo todo o plano elaborado de como se redimir. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Aqui nós temos 3 coisas que esse pai imediatamente fez com esse filho. A condição que o filho chegou foi imundo, fedendo a porcos, com roupas provavelmente rasgadas, descalço. Ele providenciou 3 coisas: as vestes, que representam a justiça, o anel, que representa a aliança, e as sandálias, que representam a separação da terra. Deus, Ele nos aceita de volta, mas Ele trabalha em nosso coração, nos enche com sua justiça, renova a sua aliança para conosco e nos separa das coisas terrenais. O pai continuou: tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. É engraçado que nessas 3 parábolas, o resultado daquele que voltou a ovelha, a dracma, seja ele achado, encontrado, ou o filho pródigo que voltou por conta própria, o resultado disso tudo é uma festa. Não importa a sua situação, não importa onde você está hoje, voltando à casa do pai, o resultado será uma grande festa. Tragam um novilho gordo e matem-no. Para que essa grande festa exista, existe a necessidade de um novilho morrer. Esse novilho ele tem 2 funções. A primeira é que é necessário que ele morra para nos dar vida. E a segunda é propriamente a comida. Aquele filho, ele não tinha mais nada para comer, nem mesmo a comida dos porcos ele tinha direito. Mas o pai, ele preparou a melhor comida, o melhor novilho. Esse é o nosso Senhor Jesus, morreu por nós. E hoje, ele não só é nossa justiça, mas também ele é nosso alimento, nosso verdadeiro alimento, aquele que tem poder para nos suster, e não só isso, mas ele também é de grande sabor. Versículo 24 conclui essa primeira parte dessa parábola. Pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que maravilha! Aquele filho já era considerado morto, mas ele voltou à vida, ele ressuscitou. Nós hoje podemos nos voltar ao Senhor e termos uma nova vida com Ele. Não importa a nossa situação, se quase mortos ou se talvez mortos para as coisas de Deus, mas nós podemos voltar ao Senhor, voltar a esse Pai, e Ele vai nos receber de braços abertos. Versículo 25 mostra a história do outro filho. E eu queria correlacionar a história desse outro filho com as 99 ovelhas da primeira parábola. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 28 mostra o comportamento desse filho que estava na casa do pai. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Esse filho não sabia do amor do pai e do comportamento que ele deveria ter na casa do pai. A primeira característica desse filho é que ele trabalhava como um escravo. Ele estava servindo, buscando algo de seu pai, buscando uma recompensa de seu pai. Mas ele não sabia que ele também era dono daquela propriedade. Aquele novilho também era dele. E ele poderia aproveitar de todas as riquezas que o pai tinha, porque também eram dele. E foi isso que o pai disse. Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Aquele filho estava ali na casa do pai, podendo aproveitar todas as coisas que o pai tinha, todos os bens que o pai possuía, mas ele preferia viver uma vida de escravidão, buscando um reconhecimento do pai, quando tudo que ele precisava fazer é se deleitar junto ao pai. Versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
o comportamento desse irmão que ficou, o comportamento das 99 ovelhas, que estavam ali no campo esperando o seu pastor voltar, o Senhor os comparou como justos, que talvez não conseguem enxergar o lugar que eles realmente estão. As 99 ovelhas estavam ali guardadas entre si, não precisavam do cuidado do pastor, enquanto ele estava ali buscando a ovelha perdida. O filho que ficou na casa não precisava trabalhar como um escravo. Ele tinha o pai e poderia aproveitar o pai enquanto estava vivo, porque a sua herança já estava garantida. Mas ele preferiu trabalhar para receber algum reconhecimento. Nós hoje, talvez estejamos na casa do Pai, somos uma ovelha junto com outras ovelhas, somos uma moeda de grande valor, não nos perdemos. Nós achamos injusto quando alguém se arrepende e volta e parece ter mais alegria no Senhor do que nós. Não perca o seu tempo. Você tem todas as coisas que podem fazer com que você se deleite com seu Pai. O seu Pai está de braços abertos te esperando para que você aproveite a sua casa e desfrute de tudo que Ele possui, de todas as suas riquezas. Lucas 15 mostra que os pecadores indignos foram alcançados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. Eles se arrependeram e voltaram. Por conta disso, tiveram uma nova vida. Se você se encontra nessa situação, ainda há tempo. Ore para que o Espírito te alcance, para que a obra do Filho faça cada vez mais sentido em sua vida e saiba que o Pai está de braços abertos para te receber. Bom, essas foram as parábolas de Lucas capítulo 15. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Em breve, mais vídeos sobre as parábolas de Jesus. Não se esqueçam também de outros vídeos que nós temos, Caiscast ao vivo às sextas-feiras. Temos também Atos no Cais, a série Atos no Cais, e também temos o Sermão no Monte com as Bem-aventuranças. Até mais, até a próxima.